tem uma outra coisa aqui que a gente precisa saber agora. E a outra coisa que a gente precisa saber é exatamente falhas por setores. Falha por setores, ok? Essa falha aqui, ó, exige um conhecimento mais elevado, ok? Por mais que algumas falhas por setores, eu vou explicar para vocês o que é uma falha por setor. Por mais que algumas falhas por setor seja simples de ser analisadas, de ser verificadas, de ser solucionadas, algumas falhas de setores, ela exige um conhecimento acima da média, e vocês vão entender o porquê, certo? Então, a gente pode ter uma falha por setor. Por quê? Vamos lá. Falha por setor, uma falha no setor de carga. A gente pode ter falha no setor, vou botar aqui, não vou botar todos os setores da placa não, mas vou botar a diferença de um para outro. A gente tem aqui carga. A gente vai ter um outro bloco da placa que é RF. Setor de rede. E a gente vai ter um outro setorzinho aqui na placa, que é um dos mais complexos, que é inicialização. Que seria o setor lógico. Agora vamos lá, vamos começar a entrar naquilo que eu queria falar, no tema realmente da nossa live. Vamos lá. Entenda uma coisa. O setor de carga é um dos setores mais simples da placa. Certo? É um setor mais simples, mas tem pessoas, tem técnicos que até acham que já está no nível mais avançado e não conseguem resolver um problema de carga. Mas quando eu digo não consegue resolver um problema de carga, não é pelo simples fato de ele não saber medir um conector USB. Não utilizar um dock test, por exemplo, verificar a condição reversa das linhas e encontrar um curto ou uma linha aberta por ali. É quando a gente encontra falhas no circuito, certo? Que gerencia a carga, que é justamente o CI de carga, o IFPMIC, certo? E também outras linhas que estão ao redor desse circuito integrado que pode falhar, pode causar algum problema também de carga. Então, a gente não tem só o IFPMIC que faz o trabalho de gerenciamento da carga. Ele é o principal componente, mas ele também recebe ordens do processador, ele precisa de alimentação da PMIC, ele precisa de algumas linhas ao redor ali funcionando perfeitamente, a linha VMID, a linha bootcap, que são linhas aí que ajudam, né, a dar potência a esse circuito integrado para que ele tenha um nível elevado de corrente elétrica e de tensão elétrica para poder fazer chaveamento, carregar a bateria e, ao mesmo tempo, fazer com que o aparelho continue ligado, certo? Então, muitos iniciantes ou intermediários, até mesmo técnico que se acha, né, já no nível avançado, acaba tendo problemas, às vezes, quando pega uma falha que muitas vezes sai daquela rotina, certo? A gente, às vezes, está muito acostumado a pegar falhas de carga que é por linha VBus, é por IFPMIC, certo? É pela linha de CC1, CC2, no caso dos Androids. Estou falando aqui em relação aos Androids. Mas quando a gente pega uma falha, por exemplo, no circuito integrado ou nos componentes ao redor do circuito integrado, muitas vezes a gente não sabe medir esse circuito integrado para saber, para identificar a falha nesse circuito integrado. Digamos que a gente tem as linhas de USB e você tem uma falha onde o aparelho não está carregando, certo? O aparelho não carrega.
E aí, o que acontece muitas vezes? Você vai medir aqui as linhas, né? Você vai medir aqui as linhas em condição reversa para verificar se tem alguma coisa estranha. E aí você não encontra nada de estranho aqui na linha. Então, você faz, substitui o IFPMIC, tira o IFPMIC da placa, coloca um outro IFPMIC. Quando você tira o IFPMIC, coloca um outro IFPMIC e o aparelho não carrega, aí o bicho pegou. O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que entregar esse aparelho para o seu cliente novamente, falando para ele que não teve solução, não conseguiu resolver, ou você vai ter que levar esse aparelho para um técnico que tenha um conhecimento mais elevado, ok? Então, entenda que mesmo que você pegue uma falha num setor simples, se caso você pegar nesse mesmo setor simples, você pegar uma falha em algum local ali que você ainda não tem costume de analisar, ou que você acha, pelo pouco conhecimento que você tem, que a única coisa que você deveria ter analisado, você já analisou, e mesmo assim você não encontrou a falha, então você vai acusar logo a CPU. Você vai acusar, sei lá, a memória. Você vai acusar sempre outras coisas ali, porque você não sabe realmente analisar aquele determinado setor. Entender o porquê que o IFPMIC está trabalhando ali. Ou seja, o IFPMIC, pessoal, ele precisa de diversas tensões de comunicação, de diversas coisas para que ele funcione. Então, se você pega um aparelho, troca o IFPMIC, não funciona, então a análise vai ter que ser avançada, certo? E aí vai exigir conhecimento avançado, ok? Setor de RF. Vamos lá. Um setor que é, na minha opinião, um setor intermediário. Ok? Um setor intermediário. Por que um setor intermediário? Porque muitas vezes é simples resolver uma falha no setor de RF. Já é moda você pegar um aparelho que não tem rede e você fazer um reballing no WTR ou no APT modulador e resolver o problema. Troca aí o WTR, faz um rebalho no WTR. Ah, não resolveu? Vai lá no APT modulador e troca ele, ou troca o indutor dele, aí você vai e resolve. Só que tem muitas vezes que você troca o WTR, troca o APT modulador, troca o indutor do circuito, galera. E o que acontece? A caneta aqui está falhando. Troca o indutor do circuito e o aparelho não funciona a rede. E você bate cabeça, verifica e-mail, o e-mail está tranquilo, está normal, a CPU está trabalhando, isso, aquilo, outro, e você não consegue resolver o problema porque você está limitado a apenas fazer o básico. Certo?